Olá, amigos. Estamos entrando no ar com a nossa coluna Conversa Tributária. Agora são 18 horas e 46 minutos, então estamos um pouquinho atrasados. Vamos falar hoje sobre um assunto que anda pegando bastante aí pelas redes sociais e pelos corredores das empresas, né? A exclusão da base de cálculo, a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da COFINS, né? Que foi indicada aí pela solução de consulta interna da Receita Federal, colocando como deveria ser realizada essa exclusão da base de cálculo, né? Vamos dar um tempinho, nossos amigos estão entrando aí. O Egberto Coelho. Egberto, não deu tempo de eu responder a tua mensagem, tá? O meu fim de semana foi complicadinho e aí não deu tempo de eu responder, tá, Egberto? Mas a gente pode sim fazer um sorteio do... Bom, depois fora do ar a gente combina, tá? Aí tu me manda como é que são os detalhes e tal. Pode me mandar mais detalhes pelas mensagens lá pelo Messenger do Facebook, que aí eu te respondo, ou então eu te mando meu telefone e aí tu me manda um WhatsApp, tá? Combinando, já vamos adiante, tá bem? A Valéria Silva entrou, a Valéria está nos dando boa noite, bacana. Cristiano BN entrou, Beatriz Miller, a Fernanda First entrou também. Obrigado, boa noite, Cristiano. Quem mais? A Camila Petter, a Evelyn Filber também está aí com a gente, né? Sobrenomezinho Filber. Então, mas tá bom, aqui tem um pessoal com descendência nórdica, não sei se exatamente alemã, né? Mas Filber, Peter, ou Peter, First, né? Então tá bom o negócio aqui, tá... Os germânicos estão em grande número aqui. Bem, mais um minutinho para o pessoal poder entrar aí, quem vai entrar agora em seguida. E nós vamos então falar sobre essa questão de algo que já vem rolando há muito tempo, né, gente? Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, das contribuições sociais. Esse é um assunto muito complicado em termos de gestão financeira para a União, porque, como a gente sabe, a maior fonte de arrecadação da Receita Federal do Brasil, do governo do Brasil, são as contribuições sociais, né? Uma das maiores, né? Imposto de renda da pessoa jurídica, imposto de renda da pessoa física, isso é partilhado com os estados e municípios, imposto de importação, imposto territorial, que também fica para a União, mas não representa o volume de recursos que a arrecadação federal tem quando ela arrecada PIS, e PASEP e COFINS e fica para a sua gestão. Então, essa é uma grande fonte de financiamento do governo federal, tá? Margarida Varjão entrou com a gente aí também. Seja bem-vinda. Então, assim, gente, vamos... Eu preciso fazer aqui... eu sei que tem muita gente que já domina o assunto e tem gente que não domina o assunto. Então, vocês vão me desculpar, mas a gente tem que fazer uma pequena introdução para a gente poder depois explicar como é que funciona como é que funciona exatamente, a gente não sabe, porque a solução de consulta ela dá uma ideia, tá? Então, vamos ver como é que depois isso vai se comportar na prática, quando a gente tiver uma nova versão do Programa Validador da Receita Federal, o PVA, né? E o que ele vai validar e o que a Receita ainda poderá gerar de instrução. Porque senão, vamos combinar que não é algo que seja assim tão simples de normatizar. Não é à toa, então vamos lá, um pequeno histórico. Não é à toa que isso faz alguns anos, está desde 2000 e... Olha,
deve fazer uns 15 anos, mais ou menos, 2000 e qualquer coisa, quando começou a não cumulatividade do PIS e da COFINS, algumas empresas ingressaram, porque o PIS e COFINS incide sobre a receita. Naquela época se entendia como receita bruta. Essa receita bruta era tudo que ingressava na empresa, então tributava, né, na pessoa jurídica. Na pessoa física não tem contribuição social. As pessoas físicas usufruem da contribuição social, tá? Em retorno que o Estado dá ou deveria dar, né? Tem algumas pesquisas aí colocando o Brasil em uma posição muito desconfortável de retorno dos impostos arrecadados sobre o que devolve para a população, mas é de outra conversa, é de outra linha, tá? Mas assim, objetivamente arrecada-se sobre a pessoa jurídica as contribuições sociais que vão financiar a Seguridade Social, saúde, educação, basicamente saúde, uma parcelinha pequena de educação, de saneamento e assim por diante. Bom, esta arrecadação, ela se dá originalmente em cima da pessoa jurídica sobre o faturamento. Então, incidia sobre, como diz a lei 10.833, incide sobre toda a receita, sobre a receita bruta oferida pela pessoa jurídica, independente de classificação, denominação, Bom, então, tudo que faturar incide a contribuição social. Era assim no período cumulativo. Quando entrou as leis de a 667 e a 833, tornando o PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativa, ou seja, quando tu compra, tu tem crédito, e quando tu fatura, tu tem débito, passou a ter essa questão de não ser mais cumulativo, pagar só sobre a variação que tu tem. Mais ou menos como é o ICMS, que tem um outro princípio e que tem um outro fato gerador. Mas mais ou menos isso, ok? Muito bem. Bom, acontece que algumas empresas entraram na Justiça, na Justiça Federal, questionando se no preço do produto já tem embutidos os impostos, por exemplo, o ICMS. Então, vamos lá. Se eu pegar o ICMS, se eu pegar um produto, ok? Eu vou faturar um produto. Então, qual é o valor, o faturamento, o valor do produto na fatura é de R$100, significa que eu tenho aqui uma parcela que é de ICMS. Esse ICMS, ele é em alguns estados, 19%, pode ser de 25%, 26%, mas vamos colocar aqui 19%. Só que, então assim, se dizia que o valor do faturamento era R$100. Só que dentro desses R$100 tem uma parcela que é ICMS, o que é verdade. E essa parcela que é de ICMS deveria ser excluída, se a gente pegar os 19, então vai sobrar 81, porque 19% de 100, claro que eu peguei 100 porque eu também não vou fazer cálculo aqui na frente de vocês, então do 100, 81 vai gerar a minha base de cálculo. Agora, aqui é que eu vou incidir 165 de PIS, PASEP, nesse caso, hoje em dia, ou 7,60 de COFINS. Como dizem alguns amigos, de CONFINS, né? Lá em Minas Gerais, o aeroporto da região metropolitana de Belo Horizonte. Ok? Então, em vez de pagar 165 e 760, que vai dar 9,25% de contribuição social, e ao invés de incidir sobre 100, incidiria sobre 81. Essa era a tese que os advogados levantaram para pedir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por quê? Porque nem tudo que está no preço da mercadoria é receita da pessoa jurídica. Até tem a sua lógica, já que eu tenho que embutir no preço do produto, eu tenho que embutir a parte que eu vou repassar para o fisco. Ok? Entendido até aí? Beleza. Oi, Mari, tudo bom? Minha querida aluna lá de Campinas. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui a gente chegou à ideia do que fora pedido pelas empresas no seu pedido original. Ok? Então, tá bom. Então, nem tudo que eu faturo, tem uma parte que eu faturo que é imposto. Então, eu vou tirar o imposto da base de cálculo deste outro tributo, que são contribuições, né? Então, o tributo engloba tudo, né? Então, como eu tenho um imposto incidindo e as contribuições incidindo sobre o preço total, que tem uma parcela, porque na verdade esse 100 é 81 mais 19, que vai dar o 100. Ok? Muito bem, tá? Aqui ficou meio esquisito, né? 81. Vamos só deixar isso aqui bem claro, que é para depois a gente vai precisar usar, inclusive. 81 mais 19. Eu tenho que me acostumar a fazer uma letra maior, que aí fica bom para vocês enxergarem aí, tá? Então, 81 mais 19 dá o meu 100. Hoje se diz o seguinte, eu tenho 100 com os impostos. Bem, o que acontece, meus amigos? Aí vai entrar uma questão que é muito importante. Muito importante. Qual é o ICMS que eu devo excluir da base de cálculo? E aí começou uma discussão. Por quê? É o ICMS destacado na fatura, que é os 19%? Mas quando eu comprei esse produto por hipótese, não vou me enrolar muito aqui, mas por R$50, vamos supor que desse uma margem de 100%, nossa, isso deve ser algo proibido de vender no país, né, para dar margem de 100%. Mas vamos supor que eu comprei por 100, por 50 e vou vender por 100. Nesse 50, eu também tomei crédito de ICMS a uma proporção, por hipótese, de 19% também. Portanto, eu teria 9,50 de crédito. Ora, se eu tenho crédito de 9,50 de ICMS e na saída vou pagar 19, eu, na verdade, tenho... Aqui é crédito, aqui é débito. Eu vou ter um saldo de ICMS de R$ 9,50. Então, o ICMS devido é R$ 9,50. Esses 9,50 é que eu deveria deduzir do 100 e não os R$19. Por quê? Porque a carga tributária efetiva não é os 19, é os 9,50. Ok? Então, mas por que o comerciante colocou, ou a empresa colocou, o preço de 100, 81 mais 19? Não, quem está colocando sou eu. Quem está colocando sou eu. Na formação de preço, inclusive, outro dia o professor Laércio, meu amigo querido, lá de Santa Cruz do Sul, colocou essa questão da formação do preço, né? Como é que se faz a formação do preço? Deu uma aula sobre formação de preço, né? Então, é bacana, porque isso tem toda uma engenharia para poder colocar a formação de preço aqui, tá? Então, no fundo, não seria 81 mais 19, seria 9,50, porque é esse o ICMS que se irá pagar, porque dos 19 eu tenho um crédito de 9,50, portanto, eu pagaria outros 9,50. Eu fiz a metade, que fica meio... Né? Então, se é 9,50, então o produto, na verdade, seria... O preço que eu quero receber por esse produto seria 90,50. É isso? 99, R$100. Isso aí.
Então, a discussão agora é a seguinte: qual é o ICMS que eu devo tirar da base de cálculo do PIS e da COFINS? É o destacado na nota, na hora que eu faturo, que eu faço a venda, ou é o ICMS que efetivamente eu vou pagar, que eu vou fazer a apuração e vou pagar lá no começo do mês seguinte? Bom, essa é boa parte da explicação. E aí, quando o STF julgou a questão do recurso extraordinário, porque originalmente o governo perdeu, né, a Procuradoria da República perdeu, e aí foi condenada a permitir a exclusão da base de cálculo. Muito bem. E aí a Procuradoria entrou com embargos, com recurso extraordinário. E aí, esse recurso extraordinário para assim, mas qual é o ICMS que se vai retirar? E aí foi a julgamento, como se sabe, estamos em 2018, então em 2017 foi julgado o recurso extraordinário, dizendo que o ICMS a ser retirado da base de cálculo é o ICMS faturado. Só que a Receita lançou a solução de consulta dela, interna. Se vocês entrarem lá no blog mauronegruni.com.br, vão encontrar a solução de consulta número 13. A solução de consulta número 13, solução de consulta interna da Receita, diz o seguinte: o montante a ser, estou lendo, isso que está escrito na instrução normativa, na solução de consulta interna. O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher da pessoa jurídica, referente ao mesmo período da apuração das contribuições. Então, o que ele está dizendo é, a Receita Federal está dizendo internamente que o que se tira é o ICMS devido, aquele que eu vou recolher para o governo do Estado. Então, já é o ICMS líquido. Inclusive, se eu tiver incentivos, se eu tiver exonerações quaisquer, esse ICMS ele vai ser menor. E, portanto, ser menor é o ICMS devido, então é o ICMS que eu vou recolher ao Tesouro do Estado. Esse ICMS que eu vou recolher ao Tesouro do Estado é que eu vou excluir da base de cálculo. E não como está lá no texto do recurso extraordinário, dizendo que é o ICMS da fatura, o ICMS faturado. Bom, vamos adiante. Porque aqui a nossa ideia não é discutir, até porque eu não tenho a menor condição de discutir a questão jurídica. Né? Eu estou querendo colocar, estou só colocando isso aqui, mas é o seguinte, como é que a gente operacionaliza? Aí sim, aí cai na minha praia, onde eu conheço um pouquinho, que é a escrituração digital. Só deixa eu dar um oi aqui para o nosso amigo Davi Oliveira, que está junto com a gente. A Nailde Melo entrou com a gente também aqui. Valmir Marins, boa noite, Valmir. A Nailde está mandando um abraço. Para fazer em Atlântida, fazer um programa. O Plínio Arruda entrou. O Saulo Reis Borges, seja bem-vindo. Marley Wagner, também seja bem-vinda. Bom, então aí, gente, eu sempre peço aqui para o pessoal que não é muito frequente aqui na coluna, coloca de onde está falando para a gente poder saber de algumas pessoas até já sei, mas outros não sei direito de onde é. E eu acho que é interessante o pessoal ver aqui, tem gente que é de Recife, tem gente que é de São Paulo, tem gente que é do Distrito Federal, Santa Catarina, e assim a gente vai. Né? Então, de vez em quando, por favor, quando colocar aqui o nome, já coloca de onde. Oi, Lucas, tudo bem? Lucas Castro acabou de entrar com a gente aí também. Bom, aí o que acontece? Eu já sei, então, o que tenho que fazer, que eu tenho que excluir da base de cálculo. Quando eu vou dar uma olhada no relógio, porque senão às vezes eu me empolgo e fico aqui, né? Ora, aí o que acontece? Eu vou excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS. Já está a Receita dizendo que é
o valor mensal do ICMS a recolher. Então, é o apurado e não o destacado na nota. Muito bem. O valor mensal do ICMS a recolher deve ser segregado entre as diversas bases de cálculo mensal das contribuições. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: uma vez que a escrituração das contribuições, a pessoa jurídica apura diversas bases de cálculo conforme o Código de Situação Tributária auferido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós vamos ter aqui um N para N, deixa eu só virar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou ter um N para N porque eu vou ter assim, ICMS e contribuição social. Então, eu posso ter inúmeras combinações. Por exemplo, ele é tributado a 19% de ICMS e é 0 de contribuição social. Ele é 0 de ICMS e é tributado de 9,25%. Eu estou botando as alíquotas cheias aqui, já, tá? 9,25% de contribuição social. Ele pode ser ainda ICMS a 12%, e aí, de novo, 0 ou 12 e 9,25. E assim nós vamos ter N combinações, né? Porque alíquotas de ICMS eu vou ter várias aqui. Eu vou ter 7, eu vou ter as de alíquota básica lá da cesta básica, 6, alguma coisa, 8, alguma coisa, e todas as combinações aqui das contribuições sociais. Ok? Até subir da tela, né, para poder usar aquele canto do quadro lá. Tá bem? Então o que tem que fazer? Tem que saber agora qual é o montante das contribuições sociais em relação às alíquotas de ICMS. Então eu vou saber quanto que foi a alíquota de ICMS a 19, a 25, a 0, a 12, a 7 e assim por diante. Desde que, obviamente, tenha incidido contribuição social. Porque nas transferências, por exemplo, não incide contribuição social. Então, dessas, a gente ainda tem que se perguntar: entra nesse cálculo ou não? Aqui fala alguma coisa? Não. O valor mensal do ICMS a recolher. Então, nesse valor do ICMS a recolher, tem junto uma parte que é de transferências, né? Está saindo de uma filial e indo para outra. Em alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, há um diferimento. Então, não incide contribuição, não incide ICMS. Então, não afetaria, porque ela não é faturamento e também não tem incidência de ICMS. Mas em outros, mas tem as operações interestaduais. Então, sai do Rio Grande do Sul, vai para São Paulo, vai ter tributação de ICMS. Mas a pessoa jurídica aferiu receita? Não aferiu receita. Mas esse ICMS da transferência está incluído no valor do ICMS a recolher? Está. E agora? Estou um pouquinho, uma dorzinha de garganta chata, então uma aguinha vai bem, tá, meus amigos? Desculpa aí no ar fazer isso aí, mas tá tranquilo, né? Estamos em casa. Então, uma vez a escrituração das contribuições da pessoa jurídica deve ter bases de cálculo conforme o Código de Situação Tributária auferido nas suas receitas. Então, eu tenho que pegar as situações tributárias das contribuições sociais e descobrir o montante de cada uma delas. Então, essa me parece que fica tranquila, porque eu vou partir desta coluna e vou buscar. Então, assim, são só as incidências das contribuições sociais e vou trazer as transferências. Então, eu pego não pelas transferências, não pelo ICMS a recolher, mas então eu vou ter que ter uma subapuração de ICMS lá, para saber quanto que eu tenho de ICMS a recolher a 19%. Eu tenho que saber quanto que eu tenho de ICMS a recolher a 12%. E isso a gente não tem hoje na FD e ICMS-PI. Então, por quê? Porque se ele tributa a 12% numa operação interestadual, a CST é de tributação cheia, 0,0. Tributação do ICMS, 0,0. Ah, mas e quando é 19, 0,0 também é tributado integral. Ah, mas por que um é 19 e outro é 17? É porque uma operação interna e outra é operação interestadual. E aí, mas os dois são 0,0. E aqui, pelo que ele coloca, é para fazer pela CST do ICMS. A referida segregação do ICMS mensal a recolher para fins de apropriação da parcela a excluir em cada uma das bases das contribuições
será determinada com base na relação percentual. Então ele pediu para fazer um rateio. Então, assim, eu vou ter quantas contribuições sociais? X. Bom, eu tenho várias CSTs, e essas várias CSTs, eu agora tenho que pegar o ICMS e ratear conforme o faturamento. Então, quantos por cento de faturamento a 19%, a quantos por cento equivale a CSTs? Ou seja, eu vou ter uma proporcionalidade do ICMS em relação às contribuições sociais. Vai ser feito não pela fórmula exata, que era saber quanto que foi de contribuição social a zero com a alíquota 19, 25. Não preciso saber disso. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto que foi a 0, a 9 e 25. São as alíquotas que a gente tem hoje. Tem alíquota diferenciada? Pode ter uma alíquota diferenciada de X%. Então, quanto do meu faturamento foi de 0? Quanto do meu faturamento foi a 9,25, a alíquota cheia? Quanto foi a X? Quanto que foi a Y? E assim por diante. Bom, este faturamento, agora eu faço o seguinte. Aplico os percentuais para saber a distribuição em relação à receita bruta. E esses percentuais, eu vou lá buscar na FD, ICMS e IPI o valor a ser retirado. Só que quando eu vou na FD, ICMS e IPI, para pegar o valor a ser pago para o fisco estadual, lá eu tenho transferências. E agora? Para fins de proceder o levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores apurados na escrituração fiscal digital do ICMS. Sim, mas nessa aqui do ICMS, eu tenho ICMS de transferência. Transferência em si de contribuições sociais? Não. E complicou. E agora, Mauro? Qual é a tua solução de consulta, Mauro? A minha solução de consulta é esperar pelo fisco para que o fisco nos responda. Então, assim, brevemente, nós vamos ter, muito provavelmente aqui, eu vou dizer para vocês assim, talvez já na próxima semana ou na outra, nós vamos fazer de novo uma coluna tratando exatamente desse assunto. Porque o que temos aqui, que já causou estranheza, esse rateio, que não está previsto em legislação, mas também não estava previsto, e foi por força de julgamento da justiça, né? Justiça, como dizem o pessoal aí, a gente não discute, a gente cumpre, né? Não é isso, Cristiano de Alvorada, no Rio Grande do Sul, o Valmir Marins, que está em Niterói, no Rio de Janeiro, ô terra boa, feijoada do Rio de Janeiro, eu respeito, mesmo no forte do calor, impressionante, né? O pessoal chega lá no sábado, vai dar aula, e o pessoal quer comer uma feijoada, nem é comer, né? É apreciar uma feijoada no sábado, no almoço, né? Depois voltar para a aula e conseguir assistir e dar aula é outra conversa, mas beleza. Né, Valmir? Muito bem. Então, assim, quando a gente pega a solução de consulta interna, a gente parece que tem uma ideia de que vai ser tudo por rateio e tudo vai funcionar. Mas eu, pelo menos, não estou confortável com o que foi publicado aqui pela Receita Federal do Brasil. Tá? E eu já estou tentando, lá no Fale Conosco, e fazendo uma consulta para que a gente tenha esses esclarecimentos que eu estou colocando para vocês aqui. Tá? Então, não são só esses, mas primordialmente agora é essa questão de tributa de ICMS, mas não tributa de contribuição social, porque a operação não é tributada. Estou pegando as transferências, poderiam ser outras, né? Mas a transferência é muito típica. Ela impacta na apuração do ICMS, mas não impacta na contribuição social. E quando eu vou tirar e fazer a exclusão da base de cálculo, eu vou tirar um montante de ICMS grande, se tiver muita transferência, da base de cálculo de contribuição social. Ou, meus amigos, muito humildemente aqui digo para vocês, eu não entendi alguma coisa. Porque lendo, eu li, reli,
E eu entendi isso. Agora, pode ser que vocês tenham entendido alguma outra, o fisco colocou uma outra interpretação, ele quis dar uma outra interpretação, ou deu e eu que não estou entendendo. Então, assim, eu não estou fechando a questão aqui, me entendam bem. Eu hoje estou fazendo uma coluna para instigar vocês a postarem aqui aquilo que vocês têm discutido com os colegas, com os amigos, e que eles, que tipo de comentários tem surgido, que tipo de alternativas, de soluções de alternativas tem surgido por aqui nesse tema da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições sociais. Tá? Eu estou trazendo essa questão das transferências porque para mim ela é muito característica, já falei isso para vocês, né? Mas se a gente procurar remessas em beneficiamento, remessa para remessa em consignação, enfim, eu tenho outras situações em que o comportamento de um tributo e de outro, eles são distintos. E aí, quando eles são distintos, essa regra geral que seria feita só para faturamento, funciona. Mas essas distintas já impactam em ICMS, mas não impactam em contribuição social. E algumas outras impactam em momentos distintos. Quando eu faço venda para entrega futura. Então, na venda para entrega futura, eu tenho a contribuição social cheia e o ICMS, como a mercadoria não circula, não incide. Quando eu faço o faturamento, quando eu faço a remessa propriamente, o bem vai ser remetido, portanto vai circular, incide ICMS e não incide o PIS e COFINS, a contribuição social. E aí, como é que faz? Ah, mas na apuração vai tirar aquele ICMS da base de cálculo. Pois é, mas no outro mês não tirou. Ah, então deu elas por elas. Nesse caso, até funcionaria. Né? Até funcionaria. Porque é só uma questão temporal. Agora, imagina que, claro, um caso extremo, coisa aqui do chato do Mauro, que fica inventando. Num mês, eu tenho só aquela venda para entrega futura, então eu tenho só a incidência da contribuição social, e naquele estabelecimento, no outro mês, eu tenho só a remessa por conta de entrega futura. Aí, quando eu tenho a remessa por conta de entrega futura, eu tenho 0 de contribuição social, porque não tem faturamento, e eu tenho que descontar o ICMS, porque no mês passado eu paguei. Vai dar base negativa de contribuição social. Vai dar base negativa. E agora, como é que faz? Pode ter base negativa de contribuição social? Não tem faturamento e tem valor a deduzir de ICMS. Tem apuração de ICMS? Tem, por conta da entrega da venda futura. Que a venda aconteceu no mês anterior e que a entrega está acontecendo nesse. Bom, quem já foi meu aluno já sabe meu estilo, né? De ficar procurando esses casos de exceção que me deixam bastante desconfortável, né? Quem já foi meu aluno já sabe que eu procuro. Porque se a gente entende e domina aqueles que são mais triviais, a gente vai fazer tranquilamente, né? Como a gente brinca aí com uma mão nas costas, né? Dá para fazer com a mão nas costas que vai embora. Agora, quando a gente tem que dar conta desse tipo de questionamento mais sofisticado, o meu, os de vocês, enfim, aí a coisa fica mais complicadinha. E aí esses são os casos bacanas da gente se envolver, de se estudar e entender. Não é isso, meus amigos? Bom, quero agradecer muito, 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 muito a todos que compartilharam, que curtiram na semana passada. A nossa coluna da semana passada, que a gente falou sobre a DCTF Web, ela bombou, foi assim, multiplicou por várias vezes o número de visualização. Quero agradecer muito de coração. Nós agora estamos no patamar que a gente tinha antes no outro canal e agora com o nosso canal do blog mauronegruni.com.br no Facebook, no nosso perfil, a gente consegue ter o mesmo patamar de audiência que a gente tinha no outro canal. Então, assim, quero agradecer muito, 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 muito vocês, porque claro que eu fico orgulhoso, claro que eu fico satisfeito,
Mas, assim, mais do que isso, é levar a informação para muita gente. Se muita gente assistiu, e foram milhares de pessoas que assistiram, né? Então significa que a gente conseguiu mandar uma mensagem interessante para essas pessoas. Especialmente quem está mais longe, né? Quem está mais longe tem mais dificuldade. Mais longe que eu digo dos grandes centros, tem mais dificuldade de fazer um curso, de fazer um MBA, de fazer um curso de especialização, enfim, pela questão geográfica, pela questão, né? Então, e pela internet a gente consegue chegar muito longe. Então, quero agradecer muito para vocês essa solidariedade que acaba acontecendo na nossa coluna, na nossa rede, e permitindo que a gente consiga chegar cada vez mais longe e atingindo mais pessoas com informação de qualidade. Tá bem? Eu vou ficar hoje por aqui. Vejam que não temos uma definição propriamente, porque se eu for procurar e pegar o que está escrito aqui na solução, eu posso aplicar, mas não responde aos meus questionamentos, tá? Então, eu conto com vocês, se vocês tiverem também outros questionamentos, vocês submetam aqui, comentem aqui, porque depois eu entro lá e vejo os comentários de vocês, e aí a gente pode, inclusive, retomar esse assunto a partir dos questionamentos de vocês, após algumas respostas que a gente vai tentar obter dos nossos colaboradores do projeto da FD Contribuições e do SPED como um todo. Tá? Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero desejar para vocês uma semana de muita saúde, de muito bem-estar, de muita alegria e que todos possam, de alguma forma, produzir alguma coisa de bom para alguém. Eu espero estar ajudando vocês e espero que todos vocês possam ajudar com como vocês puderem outras pessoas, tá bem? Sejamos pessoas de bem. Eu estou tentando. Sinceramente, eu estou tentando. Um abraço para todo mundo. Um grande beijo para vocês. Joelma entrou agora, não consegui mencionar. O Valmir está dizendo que feijoada né? Show de bola. Anderson Rodrigo entrou com a gente. A Margarida está dizendo que está muito bom. Eu acho que ela está falando da feijoada que o Valmir colocou lá. Valmir, vamos pensar junto. É isso aí. Vamos pensar. Postem aqui para a gente poder discutir e fomentar esses questionamentos todos, tá bem? O Juliandre Damo, seja muito bem-vindo, Juliandre, tá? Um abraço para todos vocês, um beijo e até segunda-feira que vem, 18h45, entrando no ar, preferencialmente ao vivo, ou então com alguma coluna gravada. Beijão e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.